Débora, é permitido me separar do meu cônjuge? Ele me traiu, ele é grosso, mal educado. Eu posso me separar do meu cônjuge e me casar novamente? Débora, meu marido foi embora, me abandonou. E agora? Vou ter que ficar sozinho o resto da vida por um pecado que é do outro? Esses são alguns questionamentos que sempre chegam para mim. Muita gente tem dúvida e, infelizmente, muita gente ensinando errado aí, padres, pastores, grandes pregadores na mídia ensinando errado. E é necessário que você se atente, porque a palavra do Senhor nos ensina que chegaria um tempo da apostasia da fé. A apostasia da fé, eu já ensinei para vocês que não é a perca da fé. Não é que as pessoas vão deixar de ter fé, deixar de acreditar, mas que as pessoas vão começar a acreditar em algo errado, né? Vai acreditar em algo que não é verdadeiro. E a gente vê a igreja aí hoje cheia de pessoas caindo nos erros desses falsos pregadores, que muitas vezes não é nem por maldade, é por falta de conhecer mesmo. Então eu quero que você fique até o final desse vídeo, você já se inscreva, já dá o like, e outra coisa muito importante, compartilhe. Gente, tem milhares e milhares de pessoas caminhando para um caminho errado porque não conhece a verdade. Débora, mas as pessoas não vão querer ouvir. Não, o seu papel é encaminhar o vídeo e deixe que o Espírito Santo convença, tá bom? Então já vamos lá pro assunto. Débora, em que casos eu posso me casar novamente? Quando que eu me separar, que eu posso me casar de novo? É um segundo casamento? Quando que isso pode acontecer? Para que a gente possa entender quando isso pode acontecer, é preciso a gente entender por que se levanta esse questionamento. A palavra lá em Mateus 19, no versículo 6, diz assim: o que Deus uniu, o homem não separa. Mas na Bíblia, nesse mesmo capítulo de Mateus, a gente vai ver um diálogo entre os fariseus e o próprio Cristo, aonde os fariseus questionam Jesus, né? É lícito, né, separar da esposa por qualquer motivo, né? E ali muitas pessoas hoje em dia usam este texto para justificar uma separação, um divórcio e até mesmo um recasamento em caso, usando esta palavra, que seria em caso ali de imoralidade. Mas a gente precisa entender que quando os fariseus, eles confrontam Jesus, né? Eles chegam e falam: Jesus, mestre, é permitido, né, se separar por qualquer motivo. Aqui a gente precisa entender que os fariseus estavam confrontando Jesus de acordo com a palavra, uma base do texto de Deuteronômio 24, no versículo 1, aonde dizia assim: se um homem casar-se com uma mulher e depois não querer mais, achar alguma coisa, algum motivo de reprovação nessa mulher, dará carta de divórcio e mandará ela embora. Esse passagem no livro de Deuteronômios, os fariseus usaram para dizer para Jesus: olha, peraí, lá nos mandamentos, né, lá na lei diz assim, que se acontecer qualquer coisa, eu posso mandar embora, eu só preciso dar uma carta de divórcio. E aí Jesus diz assim, que não, né? Eles tentam ter ali um diálogo. Mas por que os fariseus estavam dizendo isso? Porque naquela época existiam duas escolas rabínicas, né? A escola rabínica de Shammai, que era uma escola mais rígida, que era uma escola bem mais centrada, que dizia: não, peraí, você não pode dar carta de divórcio por qualquer motivo. Ah, queimou o arroz, manda embora, divorcia. Ah, ela falou alto, manda embora, divorcia. Não, não é assim. Você só pode fazer isso em casos sérios, em casos graves, em casos de imoralidade sexual, por exemplo, né? E aí tinha uma outra escola que era a de Hillel, né? Que ela era liberal, que qualquer coisinha poderia dar o divórcio mesmo. Nesses casos, ah, não quero, falou alto, ela ficou chata, então dá o divórcio. E ali tinha duas vertentes, né? Então alguns acreditavam nesta primeira, que era um pouco mais rígida, e os segundos acreditavam nessa segunda, que era muito mais liberal. E eles queriam saber o que Jesus acreditava, o que Jesus apoiava. Mas aí o Senhor, ele já nos advertiu antes que ele não veio para abolir a lei, mas que ele veio para aperfeiçoar, para dar o pleno cumprimento. Então o que Jesus fala? Não pode. Ou seja, ele deixa claro que ele não é de nenhuma dessas duas vertentes. E aí ele usa a palavra que tem Jesus segundo estabelecido o padrão de Deus, que é lá em Malaquias 2,16, onde ele diz que Deus odeia o divórcio. Então, ou seja, para Jesus, o que vale não é o que uma escola, ou que um rabino, ou que um mestre falava. O que vale é o que Deus estabeleceu. E lá em Malaquias 2,16, ele deixa claro que Deus odeia o divórcio. Então ele diz: não pode. Aqui Jesus reafirma a indissolubilidade do matrimônio, do casamento. Da mesma forma que foi citado lá em Gênesis 1,27 e 2,24. Aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Portanto, o homem deixará pai e mãe, unir-se à sua esposa e já serão uma só carne. Portanto, aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Jesus reafirma: não pode.
Mas ali os fariseus, os mestres da lei, aquelas pessoas que tentavam colocar Jesus à prova, continuam insistindo. Então por que mandou dar a carta de divórcio? Ele continua lá em Deuteronômio. Não, lá em Deuteronômio Moisés está dizendo que pode, que está tudo bem. Mesmo que não seja por qualquer motivo, está tudo bem. Somente ter carta de divórcio. Por que mandou? E aí Jesus novamente, no cumprimento da lei, no auge da sua sabedoria, porque ele é a própria sabedoria encarnada, ele diz: no começo não era assim. Foi pela dureza dos vossos corações. Foi pela dureza dos vossos corações. Então, no começo, lá quando Deus criou Adão e Eva, quando Deus criou a humanidade, o princípio de tudo, não era assim. Não era para dar carta de divórcio. Por que Moisés permitiu? Pela dureza, porque naquela época eles matavam as mulheres. Se só posso me casar quando uma morrer, então eu mato. Eu faço um monte de coisa, e eles matavam as mulheres. Então, pela dureza do coração daquele povo, daquelas pessoas, Moisés libera o divórcio. Mas no início não era assim. Então nós precisamos ficar com o início da palavra, com aquilo que é a essência da palavra de Deus, porque Deus não muda, Deus não mudou até chegar em Moisés. Quem mudou foi os homens, quem mudou foram as pessoas. Como a gente vê hoje muitos e muitos profetas, muitos e muitos líderes tentando mudar aquilo que Deus está dizendo. Não é permitido casar novamente. Não pode se dar em matrimônio enquanto o cônjuge está vivo. E tenta mudar, seja pela dureza do coração de alguém que não quer perdoar, seja hoje pelo respeito humano. Quanto respeito humano? Eu não falo isso porque eu vou perder seguidores, porque eu vou perder um membro da igreja, porque o outro vai ficar chateado. E aí nós não temos coragem mais de falar a verdade. E Jesus diz: não, no princípio não era assim. E aí vem confirmar ainda mais, eu quero dizer para vocês, na palavra de 1 Coríntios 7,39. Aqui vai esclarecer para mim e para você qual é o único caso que nós podemos casar novamente. Quando nós podemos ter um segundo casamento, Débora? A palavra vai ficar clara aqui em 1 Coríntios 7,39, que diz: a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver, mas se morrer o marido, está livre para se casar novamente, contanto que seja no Senhor. Entenderam, gente? Entenderam? Esclareceu para vocês? Não pode se casar novamente com o marido vivo. A única forma, o único meio de você ter um segundo casamento, você ir lá e se casar novamente com alguém diante de Deus, é se esse cônjuge morrer. É se o cônjuge morrer. Aí você está livre para você casar pela segunda vez. Do contrário, não, você não pode casar novamente. Se você casa novamente, mesmo que seja, se o meu marido me traiu, Débora, então Mateus 19 me dá livre acesso para casar de novo. Não dá, é mentira, é engano, é falta de conhecimento desses pastores e desses profetas que dizem isso. Não dá. Jesus volta lá no início, lá em Malaquias 2,16, porque Deus odeia o divórcio. Não pode, é indissolúvel, somente a morte desfaz ali esta aliança. Se você casa novamente, você não quebrou aquela aliança que você teve com seu cônjuge, mas você adulterou, você deu uma forma de transformar, de modificar. Assim como muitas vezes a gente vai no posto de gasolina e o que a gente quer comprar? A gente quer comprar uma gasolina pura, mas ali eles misturam a água, eles misturam álcool, eles misturam tanto de coisa e adultera aquilo que é a essência da gasolina. E da mesma forma, quando você se separa do seu cônjuge e você se casa com outra pessoa, você está adulterando a essência da aliança. E Deus não vai tolerar isso. Deus, ele deixou bem claro que não pode, inclusive diante dos doutores da lei. Então a única forma de você se casar novamente é se um dos cônjuges morrer e vier a falecer. E aqui é tão interessante que o Senhor diz assim: contanto que seja no Senhor. Porque eu não sei você, se você já viu isso, deixa pra mim aqui nos comentários. Eu já vi pessoas que sofreram absurdamente nos seus casamentos, mulheres de fé, mulheres de oração, que oraram, e aí Deus recolhe aquele marido, né? Por algum motivo esse marido morre. E aquela pessoa, ela tem a oportunidade de se casar novamente, de viver uma vida feliz, mais tranquila, mais plena, porque agora ela já conhece, ela já sofreu tudo, ela já viveu, ela já experimentou muita coisa. E aí o que essas pessoas fazem? A grande maioria vão lá e se casam errado novamente, porque não se casam no Senhor e volta novamente a viver toda uma dor, todo um sofrimento, volta novamente a passar todo um deserto na sua história, né, no seu relacionamento conjugal. Por quê? Porque não obedece à palavra. Porque não aprendeu, não escutou, não vivenciou. O Senhor está dizendo: contanto que seja no Senhor. Case-se no Senhor, espere, acalme seu coração. Mas o que nos leva muitas vezes a casar sem obedecer a palavra de Deus? A carência humana.
Os desejos humanos. É a mesma coisa que faz com que muitas vezes as pessoas que estão no deserto, que tem um marido vivo, que sabe que não pode casar de novo, procura dar um jeitinho, uma brechinha para poder se casar de novo. Por quê? Pela carência humana, pelo desejo sexual, pela essa necessidade que a gente tem de estar sempre com alguém, porque nós colocamos a nossa esperança, a nossa confiança, o nosso amor na outra pessoa. Sendo que nós deveríamos buscar todas essas coisas em Jesus, porque a palavra diz que Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades. E se é segundo as riquezas de Deus, Deus é dono de tudo, do ouro, da prata, da alegria, Ele dá e tira a vida, Ele que faz tudo. Então eu não preciso me preocupar, porque é segundo as riquezas dEle, Ele suprirá as minhas necessidades. Então se eu estou carente, se eu estou triste, Ele suprirá. Se eu tenho dificuldade financeira, e tem gente que diz, eu vou me casar porque fica mais fácil, porque alguém vai me ajudar a dividir as contas, ou vai me ajudar a educar os meus filhos, sei lá, qualquer coisa do tipo. O Senhor está dizendo que Ele suprirá as suas necessidades. Então qual que é o grande problema? Que nós colocamos a nossa esperança, a nossa confiança no ser humano, em outra pessoa e não em Deus como deveria ser. E aí a gente vive fazendo coisas erradas, seja casando com pessoas que não era para casar, seja se casando com outros, com o cônjuge vivo, e aí fazendo este pecado horrível do adultério, porque é sim um adultério, e a gente vai fazendo o emaranhado de nós na nossa vida, e depois a gente não sabe, porque lá no final da vida, ou depois de um determinado tempo, a gente está triste, depressivo, com síndrome do pânico, nada nos traz alegria, nada nos traz satisfação e contentamento, a gente não sabe por quê, mas a raiz de tudo está um coração ausente, longe de Deus, pela dureza do coração, ou pela busca excessiva de uma realização em pessoas a qual nós só podemos encontrar em Deus. E aí nós vamos vendo uma sociedade adoecida, uma sociedade onde vão para os segundos, terceiros, quartos, quintos relacionamentos, aonde não cria vínculo-se com ninguém, que não entendeu a indissolubilidade desta aliança e começa a ir colocando pessoas, coisas e tantas outras coisas no lugar de Deus, porque a nossa alma ela só pode ser feliz ao se encontrar com o nosso Criador, que é o próprio Deus. Então eu quero deixar claro para você, não, você não pode se casar de novo com um cônjuge vivo, você pode até se separar, até dar carta de divórcio, né, porque aqui, para que não aconteça um mal maior, se você corre um risco de vida, se esse marido faz violência com você, psicológica ou física, o primeiro patrimônio que nós devemos preservar é a nossa vida é o dom mais valioso que Deus nos deu, então nós precisamos preservar. Então nesse caso eu posso até mesmo me separar de corpos, olha, não quero mais estar com você vá para um outro lugar, ou você sai desta casa, e você vai ser feliz com o Senhor, Ele vai suprir suas necessidades, Ele vai cuidar de você, você separa de corpos, mas isso não quer dizer o fim da sua aliança, significa que você está preservando o bem mais precioso que Deus te deu, que é a vida, e aí você se separa, para cuidar de você, dos seus filhos, das pessoas que estão ali sendo adoecidas, às vezes por uma violência física ou psicológica de alguém, então você se separa, mas isso não quer dizer que o casamento, que a aliança acabou não, porque a aliança é só com a morte que ela finaliza, tá? E também tem aqueles casos que pela dureza do coração foi traído, foi humilhado, o marido arrependeu, ele até quer continuar, quer buscar uma ajuda, mas aí um dos cônjuges diz, não quero. Não quero porque eu não vou aguentar essa humilhação, não vou passar por isso, não consegue perdoar, não consegue muitas vezes conviver com aquela pessoa, e aí o Senhor deixa claro, é pela dureza dos vossos corações. E lembrando que a dureza dos nossos corações, a falta do perdão para com o outro, seja em qual situação for, isso gera também uma consequência terrível, o endurecimento do meu coração faz com que eu tenha uma boa chance de ir para o inferno juntinho com o cônjuge que adulterou. Aliás, sem ele, né? Porque se ele se arrependeu, o Senhor perdoa com toda certeza. Mas se você não perdoa, se você endurece seu coração, você corre um sério risco de perder a graça da salvação, porque dureza de coração é pecado. Dureza de coração é mostrar que um orgulho, uma soberba exagerada, ao qual você está dizendo que você se coloca no lugar do próprio Deus e já decreta a sentença. Não, Débora, eu perdoei, eu só não quero conviver. Mentira, você não perdoou. Porque aquele que está realmente em Cristo, que é nova criatura, que perdoa verdadeiramente, ela consegue, né, conviver com o outro, não é esquecer, porque nós não temos amnésia, nós não teremos amnésia em nome de Jesus, né? Então não é esquecer, mas é lembrar aquilo ali e conseguir muitas vezes
É dar o seu melhor, continuar olhando com os olhos de misericórdia, entendendo que eu também, na minha humanidade, na minha pequenez, na minha miséria, eu firo o Senhor todos os dias. Eu peco contra o Senhor todos os dias e Ele, na sua infinita misericórdia, me perdoa e me aceita de volta. Ele me ama. Então, quando eu me coloco num lugar, numa condição de não perdoar o outro ou de não querer conviver com o outro, eu estou dizendo, peraí, eu sei mais do que o Senhor. Eu me torno um Deus de mim mesmo, aonde eu decido aquilo que é e aquilo que não é. Mas é claro, não estou dizendo que é fácil você perdoar uma traição ou um adultério. Eu estou dizendo que com o Senhor é possível. Não é esquecer. Não, muitas vezes não é nem parar de doer, porque no início aquilo vai doer mesmo, aquilo vai sangrar, aquela ferida está aberta. Mas com o processo da decisão de você perdoar, de você caminhar, aquilo vai cicatrizando. Então aquilo você lembra, aquilo muitas vezes tem uma marca visível, mas aquilo não gera em você uma paralisia, onde você não consiga muitas vezes nem orar pelo outro, nem lembrar do outro. Porque perdoar no íntimo da sua palavra quer dizer você conseguir orar por aquela pessoa, porque a maior forma de demonstrar amor é orar por aquela pessoa, é servir aquela pessoa, é se colocar à disposição de ajudar alguém que te fez mal e que muitas vezes nem merece. Mas quando eu faço esse ato de amor, esse ato voluntário de me colocar à disposição de orar pelo outro, porque é isso que Jesus faz por mim, é isso, Jesus está sempre ali do meu lado, querendo estar comigo, mesmo apesar dos meus erros. Então eu sou capaz de demonstrar amor por essa pessoa e que eu realmente perdoei, porque eu sou capaz de servir, eu sou capaz de orar por aquela pessoa, eu sou capaz de ajudar aquela pessoa, porque este é o verdadeiro perdão. Não é esquecer, não é fazer de conta que nada aconteceu, não é fazer de conta que ele não te feriu, não te machucou, não. É fazer da sua dor, é fazer daquilo que mais te machucou, que mais te feriu, um grande testemunho de amor e de servir, porque é isso que Jesus faz conosco. Jesus lavou os pés daqueles que o traíram, né? Jesus lava os pés dos discípulos e entre os discípulos estavam aqueles que o trairiam, né? Pedro nega Jesus, Judas trai literalmente Jesus e Jesus ele já sabia disso, mas ele vai lá e se coloca à disposição do servir, ele vai lá e serve aquelas pessoas, porque esta é a maior forma de demonstrar amor por alguém e que você já perdoou e tá tudo bem. Entende? Então, trabalhar em nós o perdão para que o meu coração não se endureça e eu não venha perder aquilo que é o mais valioso, o mais precioso, que é a graça do céu, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, deixa para mim aqui nos comentários, se você concorda, se você não concorda, mas aqui você não tem que concordar, porque não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, a palavra está deixando claro, Jesus deixa claro, não pode se casar de novo com um cônjuge vivo, tá? Na verdade, você até pode, porque a palavra mesmo diz, tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Então, permitido você até pode, porque o Senhor jamais vai te privar de fazer alguma coisa, né, quando você tem consciência daquilo que você está fazendo, mas não te convém, não é lícito, não é o que o Senhor preparou, não é aquilo que Deus desejou para nós, não é aquilo que Deus sonhou e colocou como um padrão lá no princípio, quando Ele criou a humanidade. O casamento, ele é indissolúvel. Nada, absolutamente nada que alguém faça aqui pode desmanchar uma aliança firmada com o Senhor Deus. Se você se casou, se você foi diante do Senhor com liberdade, porque para um casamento ser válido precisa ter liberdade no consentimento, não pode ser obrigado, você tem que ter liberdade. Se você foi lá por livre e espontânea vontade com seu marido, se casou com ele, esta aliança ela é válida diante do Senhor, ela vai permanecer até que um dos dois morra. E se você vier a casar com outra pessoa, você pode até fazer isso diante das leis humanas, diante da sociedade, é perfeitamente aceitável, né? Muitas vezes até incentivado, né, diante da sociedade, mas o Senhor está dizendo para mim, para você, não é lícito. Você estará adulterando a aliança, você estará adulterando o plano original de Deus e infelizmente nós teremos que prestar conta diante do Senhor no dia do nosso julgamento, diante do justo juiz, e nem sempre será ali uma sentença favorável, né? Porque se você conhece a palavra, se você conhece a verdade, você agora não é mais leigo, você agora não está mais inocente, você já conhece. Então, tome a decisão, busque ao Senhor, peça ao Senhor discernimento, peça ao Espírito Santo que possa te convencer, porque é somente Ele que pode nos convencer, e não tente aí dar um jeitinho, não tente achar uma brecha, porque a palavra de Deus, ela é muito clara. Não, você não pode
se casar novamente com um dos cônjuges vivos. Somente quando um dos cônjuges morrer, contanto que seja no Senhor, tá bom? Então, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Se você gostou do vídeo, se inscreva. Se você não gostou também, se inscreva do mesmo jeito. Tô brincando. Peço o Espírito Santo para te dar sabedoria e entendimento. Compartilhe, porque tem muita gente precisando de ouvir essa palavra e eu quero orar por você. Pai, neste momento que este irmão ouvir este vídeo, que ele chegar até ele, é o teu Espírito Santo direcionando, é o Senhor querendo falar com este irmão. Por isso eu oro em nome de Jesus, para que o entendimento dessa pessoa se abra e ela possa vir fazer uma experiência de amor contigo. Que o Senhor possa suprir para este irmão, para esta irmã, todas as necessidades que ele tem. Se ele está cansado, fraco, abatido, se ele tem sentido carências emocionais, desejos físicos, que tem levado esta pessoa muitas vezes até mesmo ir contra a tua palavra, contra a tua vontade, Pai. Que o teu Espírito Santo neste momento venha suprir a necessidade deste irmão e desta irmã. Que o teu Espírito Santo venha reavivar nele a força, a esperança, a alegria de estar contigo. Pai, eu oro em nome de Jesus, para que todas essas famílias, todas essas pessoas que ouvirem esta palavra possam se convencer que a tua palavra é viva e eficaz e é mais penetrante que uma espada de dois gumes, que possa fazer com que eles discernam realmente a verdade da mentira e que possa dar um ânimo novo, o ânimo que vem de ti do Espírito Santo, para que eles possam caminhar rumo à pátria celeste, que é o nosso lugar, que é o céu. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus e eu proclamo e profetizo sobre a sua vida, meu irmão, uma unção dobrada do Espírito Santo, para que você possa obedecer a palavra do Senhor, para que você possa continuar caminhando sendo fiel à palavra do Senhor, para que você possa viver verdadeiramente a glória da segunda casa. Amém? Em nome de Jesus. Eu sou a Débora Rodrigues, este é o canal Juntos Somos Mais e eu te convido a vir fazer parte dessa família. É nós que voamos para o céu.